Olá, meninas! Para você que não me conhece, meu nome é Isabel do canal Levanta com Isa e hoje eu vim trazer um tema aqui que eu estava bastante tempo sem trazer. Confesso que eu estava com saudades. Esse vídeo que eu vou fazer hoje, que eu estou fazendo hoje, eu já fiz antes, só que eu senti a necessidade de apagá-lo e refazer, porque agora eu tenho mais propriedade para falar sobre ele. Então eu estou aqui gravando novamente e eu vou conseguir explicar melhor a vocês por já ter a prática e já ter a experiência com cada uma dessas coisas. E nosso vídeo de hoje será sobre material de bolso, tanto para técnicos de enfermagem quanto para enfermagem, tá? Para vocês que não sabem ainda, eu faço o curso técnico e faço a faculdade, o material de bolso é o mesmo. E eu vim mostrar pra vocês o material que eu uso na prática mesmo. Antes eu tinha gravado, mas eu ainda não tinha ido a campo de estágio. Agora eu já fui a campo de estágio, eu tenho uma experiência e eu sei realmente o que eu preciso usar. Aqui tem o material de bolso de enfermagem, mas também tem umas coisinhas pessoais que eu sempre levo comigo. E eu vou mostrar pra vocês. Não é uma coisa que você vai usar no cuidado com o paciente, mas é uma coisinha que pode ser necessária para você usar enquanto você está no campo de estágio, tá bom? Uma coisa que eu tinha mostrado no outro vídeo era que a minha bolsinha era essa aqui. Do meu material era essa aqui, que é pequenininha, tá? Ela é bem pequena, ela quase o tamanho da minha mão. Hoje em dia, minha bolsa é essa daqui. Em comparação, esse tamanho não tem nem o que dizer. Por quê? Ficava tudo muito apertado aqui. Quando eu precisava pegar alguma coisa, algum material, eu tinha que tirar tudo para eu achar o que eu queria pegar aqui dentro. E geralmente era a última coisa que eu achava. Então eu sentia a necessidade de uma bolsa maior. Às vezes eu uso essa bolsa quando é para uma coisa muito específica. Por exemplo, um estágio de saúde mental, onde a gente não realiza procedimentos, tem que levar alguma coisa. Eu levo essa bolsinha porque vai ser uma agenda, uma caneta que eu vou levar. Então eu não preciso levar tanta coisa. Agora, para um estágio hospitalar, essa bolsa aqui, gente, para mim não rolou a bolsinha pequena. Eu sei que tem campo de estágio que não permite bolsa grande. Aí você tem que se adaptar ao campo. Mas geralmente, quando não pode entrar com bolsa grande, eu deixo a minha bolsa dentro do carro, boto meu material no bolso do jaleco e subo com ele, tá? Aí então, foi só pra pontuar a vocês. A minha bolsa aumentou muito de tamanho e eu uso essa bolsa aqui, comparada à minha mão, ela é bem maior. E a outra, né, vocês viram que era quase do tamanho da minha mão. Vamos abrir a bolsa então. E eu vou mostrar a vocês. Então, primeiro, que você vai usar muito no campo de estágio é o esfigmo manômetro, que é o aparelho de pressão. Gente, não sei se eu pronunciei direito isso, mas é o esfigmo. Eu sei falar, eu sei o nome, mas eu não consigo pronunciar direito. A minha dicção está horrível depois que eu tive Covid. Que é o famoso aparelho de pressão, tá? Esse aqui, ele é pretinho, ele é da Premium. É o mais comumzinho, ó. E é da Premium. E é uma das coisas que você mais vai usar no campo de estágio. Ele vem nessa bolsinha aqui, tá? Normal. Como vocês que já são da área conhecem, né? Mesmo que não tenha ido a campo de estágio ainda, conhecem o tão famoso aparelho de pressão. E o meu esteto, que veio com esse aparelho, é esse esteto aqui, que também é Premium. Olha. E ele é um esteto preto de 2 mangueiras. Ele é normal, gente. Ele tem um lado adulto e tem um lado pediátrico. Aqui esse lado é para crianças e você roda e você pode usar em adultos para auscultar murmúrios, sibilos, fazer a ausculta pulmonar.
Tudo isso você pode usar o esteto, tanto também para ferir pressão, batimentos, tudo isso. Outra coisa que se usa bastante, quase não se fala, gente, é muito necessário, é necessário demais. Vamos valorizar a tesoura. Gente, sem a tesoura você praticamente não consegue trabalhar. Agora nessas redes, na rede pública, está vindo um esparadrapo que ele é muito ruim de abrir, muito ruim de rasgar. Então isso adianta muito. Adianta em casos de paciente que chega com ferimento e que você tem que rasgar a roupa do paciente para atender. Adianta no curativo. E a tesoura tem que ser com a ponta redonda, não pode ser tesoura com a ponta afiada, porque isso pode causar algum dano ao paciente. Então, a tesoura sempre com a pontinha arredondada. Isso facilita muito a vida para abrir certas coisas que não são estéreis, né? Tem coisa que você tem que abrir na técnica, mas tem coisa que você pode abrir sim com a tesoura, tá? Então, isso facilita demais. Outra coisa que eu sempre ando na minha bolsa são as máscaras. Essa daqui é N95, aqui tem touca também e tem máscara cirúrgica. A minha tá aberta porque eu coloquei as máscaras cirúrgicas limpas também aqui dentro, mas ela nunca foi usada e a touca que tá aqui também nunca foi usada. Mas eu sempre ando com N95, que sempre acontece um caso de paciente com Covid e pra gente garantir, né, vamos estar com N95 sempre por perto. Às vezes eu coloco cirúrgica, mas não fico tão à vontade e corro e coloco a N95. Mas a gente, profissional de saúde, tem que estar preparado para tudo. Então a gente tem que estar bem paramentado, né? Eu tenho também esse óculos de proteção, que é o EPI mesmo, tá? Ele é próprio para isso. Ele é muito bom, gente, utilizar em caso que você vai passar uma sonda, que você vai tirar uma sonda para não vir fluidos nos seus olhos, em caso de sangramento, onde jorra sangue. É bom você estar com uma proteção ocular para que esse fluido não entre em contato com sua mucosa e não te transmita doenças. O meu está fechado porque na maioria das vezes eu estou já de óculos, então não preciso usar esse daqui, apesar de proteger mais. Ele protege lateralmente, coisa que esse óculos aqui não protege. Mas se vier alguma coisa virar de frente, então eu já me sinto bem com esse daqui. Mas se eu não tiver com esse daqui, eu vou ter a necessidade de abrir o óculos de proteção. Tá bom? Outra coisa que eu sempre ando em mãos, eu sempre tenho, é o meu caderninho de anotações, minha agendinha e caneta azul. Como meu estágio é de dia, eu sempre estou com caneta azul. Se vocês conseguem identificar, tudo meu está anotado, tem meu nome, para não confundir com o material dos demais alunos. Eu sempre tenho um álcool na minha bolsa, apesar de que no campo hospitalar, no campo de estágio, vai ter álcool em abundância, porque a maioria dos procedimentos para você fazer, você precisa usar álcool. Então sempre vai ter álcool, mas eu ando com álcool na minha bolsa e eu tenho também uma bisnaguinha, daquelas que vem lembrancinha de aniversário. Eu peguei inclusive de lembrancinha de aniversário, onde eu encho de álcool em gel e coloco no bolso do meu jaleco, porque eu sinto a necessidade de toda estar higienizando minhas mãos e apesar de determinado número de vezes de higienização das mãos com álcool, você tem que lavar a mão, higienizar as mãos da forma correta de lavagem de mãos, tá? O álcool direto não é correto, você tem que fazer a lavagem de mãos. Se eu não me engano, a partir de 5 vezes que você usou álcool, você já tem que fazer a lavagem de mãos. Uma coisa que eu aprendi no campo de estágio e eu não fico sem, gente. Eu não consigo mais trabalhar sem isso aqui na rede hospitalar. Talvez em um posto, sim. Talvez em um hospital de pequeno porte. Acredito que também não. Talvez em um posto. Mas em rede hospitalar, pra mim não dá. Que é o piloto.
tá? Um pilotinho, caneta grossa. Por quê? Eu fiquei no setor de curta permanência no meu estágio de clínica médica. É um setor onde toda hora chega paciente e sai paciente. E eu sinto muita necessidade de identificar. Chegou paciente no setor, a primeira coisa que você faz, identificar o leito. E para você identificar o leito, é bom você ter um piloto de ponta grossa. Porque se você identificar com a caneta, de longe você não vai conseguir ver o nome daquele paciente. Então, do posto de enfermagem você não vai conseguir enxergar dependendo do tamanho da enfermaria. Eu já fiquei em enfermaria com 20 pacientes, não sozinha. Mas a enfermaria compunha 20 pacientes. Então, você ter um piloto, você de longe você já consegue colocar o nome, a data de nascimento, o nome da mãe, o leito, e de longe você já consegue identificar quem é aquele paciente ali. E assim que chega outro ou sai, você tira e faz um novo rótulo para o que chega, para não evitar confusão na hora de medicação, de sinais vitais. Então é importante estar super bem identificado cada paciente para que não haja confusão, troca de medicação, porque isso pode acabar custando a vida do paciente. Se um paciente, por exemplo, do leito 8, é alérgica de pirona, ele não está bem identificado, ou chegou outro paciente e você trocou, e você faz uma medicação que o outro é alérgico e o que estava antes não era, isso pode levar o paciente a óbito. Então, é muito importante você estar super atento à identificação do paciente, gente. Isso faz parte do cuidar. Isso faz parte do cuidar. Isso é tão importante quanto uma medicação. Porque não adianta você fazer a medicação e não ser a medicação certa. Então, às vezes, a identificação do paciente vai melhorar 100% no cuidado do paciente e vai impedir até que você leve esse paciente a óbito através de um erro causado por uma simples falta de um papel com o nome e dados do paciente na parede, tá bom? Fora que toda vez que você for abordar o paciente e for fazer alguma medicação, é importantíssimo você chegar e perguntar o nome dele, confirmar isso mesmo, paciente certo, junto com o prontuário. Você chega e pergunta o nome do senhor, olha o prontuário e confirma. Eu sempre pergunto, eu nunca chego falando o nome, eu sempre chego perguntando o nome para que o paciente me confirme. Aí eu olho o prontuário e vejo que é isso, porque às vezes se você chega falando, às vezes ele tá desorientado, nem é o nome dele. Aí ele fala que você olha e pode ser que não seja. Então eu sempre pergunto, apesar de também estar identificado, eu me garanto dessa forma. Eu gosto muito de me precaver, gente. Eu gosto muito de me precaver. Porque são vidas, a gente lida com vida e coisas bobas podem acabar levando essa vida. Então não é isso que a gente quer, né? A gente não quer cometer erro, nós somos humanos, mas a gente tem que dar o nosso melhor para que não aconteça nada com nenhum de nossos pacientes. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, porque eu sou muito precavida. Eu tenho família, minha família, grande parte é da enfermagem, então eu já aprendi isso muito antes de estudar. E eu sempre converso com eles em relação a essas coisas, então eu já entrei em campo de estágio bem atenta. Outra coisinha que eu tenho, o aparelho de HGT, que é o famoso aparelhinho de aferir a glicose do paciente. Ele é bom ter, a fitinha dele acaba muito rápido, porque ele vem com 10 fitas. E se for para comprar mais fita, é caro, é caro. Então, na maioria das vezes eu consigo usar o do hospital mesmo. Só que quando tem muito paciente, eu peço autorização para usar o meu, coloco a fitinha do hospital, o identificador também da fitinha, uso e depois tiro e devolvo. Porque às vezes um setor inteiro só tem um aparelho e você tem que ver o sinalizado de todos os pacientes. Então, para agilizar o trabalho, eu uso o meu. Mas aí eu uso lá e depois deixo tudo que sobrou lá. Na verdade, eu pego contando certinho o número do paciente, né? Mas se sobrar alguma coisa, fica lá. E eu peço autorização para adiantar o trabalho. Aí, nesses casos, eu uso o meu, mas normalmente eu uso o do hospital. Temos mais coisas, gente. Esse vídeo vai ficar longo.
Temos termômetro, que também é o mesmo caso. Às vezes tem um termômetro por setor e você tem que ver a temperatura de 20 pacientes ou mais. Então eu levo o meu para adiantar. Eu já consigo adiantar bastante. Se mais amigos levam os deles, a gente consegue adiantar bastante aí esse trabalho. Então um termômetrozinho normal. Eu sempre boto uma coisinha para identificar, ó. Mostrar que realmente é o meu. Que pode confundir com o dos amigos. Eu tenho aqui também lanterna clínica, tá? Ela para você ver a pupila do paciente, se tá reagente. A minha é pretinha. Ela acende aqui. Só que, como o oxímetro, vou mostrar logo, eu deixo sem pilha, porque a pilha dele, gente, acaba muito rápido. Acaba muito rápido. E se deixar no aparelho, quando você vai usar, já acabou a pilha. Então eu deixo os dois sem pilha e deixo a pilha aqui dentro. Dentro dessa bolsinha aqui, tá? Aí aqui tem as pilhas. E antes de entrar no campo de estágio, eu vou e coloco as pilhas. O oxímetro a gente tem usado bastante também, tá? É importantíssimo. Às vezes o paciente chega sentindo falta de ar, sentindo falta de ar, sentindo falta de ar. Você coloca o oxímetro, vê que ele tá saturando bem, você conversa com ele, explica e ali já se acalma, já diminui. Perante também esses quadros de Covid que ainda não acabaram, gente. Tem poucos casos, mas ainda tem. Então o oxímetro se faz muito necessário. Mas também não só nos Covid, não. Eu comprei pensando muito no Covid, mas eu uso também em muitos outros pacientes. Paciente que chega, que tenta um suicídio, toma medicação, chega com batimento alterado, chega com falta de ar, dispneia. Então, eu uso bastante. E ali você coloca, vê a saturação, vê os batimentos, você vê se está dentro da normalidade ou não. Já passa para o médico e você já sabe mais ou menos a situação daquele paciente. Eu tenho também a fita métrica, que também ela é necessária para você medir perímetro do paciente, para você medir o tamanho do edema do paciente. No caso de maternidade, é bom também para você fazer a medição não sei se é o nome técnico, mas para você saber o tamanho da barriga, da gestante. Então, é muito importante também, tá? No caso de edemas, eu não peguei essa época, mas parece que antigamente era marcado por cruzes. Só que uma cruz para mim podia ser duas cruzes para outro enfermeiro, ou técnico, ou médico. Variava muito do ponto de vista da pessoa. Então hoje em dia a gente usa a fita métrica porque é uma coisa mais precisa. Se é tanto e acabou, não vai do ponto de vista. Antigamente eu podia olhar para um edema e dizer que ele era 3 cruzes. E meu amigo de trabalho olhar e dizer que era 2 cruzes. Então assim ficava uma coisa meio incerta. Hoje em dia a gente usa mais a fita para ter essa precisão no trabalho, tá, gente? Tenho também garrote, que a gente usa demais, mas nos campos de estágio que eu fui, todos têm. Então, quando não tem a luva, e a luva também ajuda muito, gente. Eu prefiro até a luva do que o garrote. Mas tem professor que cobra garrote e fica mais bonitinho, né? A gente que vai representando a instituição como estagiário, chegar usando o correto. Mas, de preferência, eu tenho pela luva. É muito importante você ter um reloginho de lapela. Esse aqui é um relógio digital, meu, acho que está descarregado. Mas é muito bom em caso de parada de paciente. Você precisa cronometrar o tempo de massagem cardíaca desse paciente para fazer o revezamento, para saber quanto tempo que esse paciente ficou parado, ou também para você fazer a frequência respiratória do paciente, frequência cardíaca, tudo isso você precisa de cronômetro.
E às vezes a gente usa o celular, vejo gente usando o celular, eu fico desconfortável com essa situação, porque no caso de uma parada cardíaca, você tá ali com o celular na mão, eu acho uma situação desconfortável. E eu prefiro sempre usar o relógio, tá? O relógio, ele no pulso, ele é um adorno, mas ele no bolso, ele é um material de bolso. Tanto que eu levo só com uma correinha, não levo as duas, para ninguém pensar que eu estou usando como um adorno. Eu levo assim mesmo como um relógio de lapela, tá? Mas esse aqui ele tem um cronômetro certinho, tudo como se fosse um celular, só que dá mais privacidade ao paciente, tá? Não que se eu tivesse um celular eu usaria quanto paciente, mas eu fico com essa impressão de, sei lá, alguém pensar que eu estou filmando coisa que eu não estou fazendo. E eu também gosto muito de me resguardar em relação a isso. Então eu uso sempre o relógio e jamais o celular. Eu tenho também esse esteto aqui, que é o meu preferido. Ele é roxinho. Eu gosto dele porque ele só tem um fio. Então ele, para guardar no bolso, ele é muito mais confortável do que aquele outro que eu mostrei pra vocês, que tem dois. Então eu opto sempre por ele. E eu prefiro também a ausculta dele, tá? Então ele é o meu preferido de todos. Coisas que eu levo pessoais. Essa caixinha com pasta de dente, escova de dente. Porque depois do lanchinho, né, do horário do lanche, é sempre bom a gente fazer higiene bucal. Eu levo essa bolsinha aqui, onde eu levo remédio de dor, remédio de cólica. Sempre levo um remedinho, porque apesar de estar no ambiente hospitalar, eu como profissional não posso usar as coisas que estão lá para mim, a não ser que sejam receitadas pelo médico. Então eu levo as minhas coisinhas, meus remedinhos, que eu caso eu precise usar. Eu sempre tenho minha carteirinha de remédios comigo, de medicação. Antialérgico sempre tem que andar comigo, principalmente nos hospitais públicos, às vezes tem mofo na parede, isso mexe muito com a minha alergia. Então sempre tem que estar com antialérgico, aí eu carrego minha bolsinha de medicamentos. E outra coisa que eu levo é um copinho. E esse aqui tem tampa pra... Eu gosto com tampa pra proteger ele, não ficar infectado por dentro, apesar de lavar toda vez antes de usar. Mas às vezes você chega no campo de estágio e não tem copo nem para os funcionários. Então é muito importante você levar o seu copo, se você quiser beber água, ou levar uma garrafinha. Eu opto por levar o copo, por ser menor também. E às vezes nem tem água. Então se você puder levar uma garrafinha já com água, também é necessário, tá? Também é válido nesse caso aí. E é isso, gente. Esse é meu material de bolso. É bastante coisa, mas eu indico vocês que comprem, porque eu comprei as coisas antes de ir para campo de estágio. Mas quando vocês chegarem no campo de estágio mesmo, vocês vão ver o que vocês realmente precisam usar, o que realmente vocês não vão usar, o que tá faltando ainda, onde você precisa adaptar. Isso mesmo você só vai ver no campo de estágio. Você pode ver 20 mil vídeos aqui no YouTube, mas quando chegar na prática que você vai ver o material que você precisa mesmo. Mas de básico é isso aí, e você vai usar. Uns você vai usar menos, outros você vai usar mais. Mas de básico é isso aí, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar aqui também outro vídeo mostrando o meu material de bolso, que é todo rosa. E se você gostou desse vídeo, corre pra lá pra ver também, que vai ser menor porque não tem tanta coisa. E algumas coisas são incomuns a que eu tenho aqui, aí eu não preciso mostrar de novo. Mas ele é muito fofinho, eu indico que vocês assistam, tá bom? É isso. Eu volto com mais temas de enfermagem, eu volto com mais temas de estágios. E até o próximo vídeo. Corre pra ver o meu material de bolso rosa. Tchau, meninas!